Vamos lá. Primeiro de tudo, Leandro, queria agradecer por ter aceitado o convite da MW, o meu convite. Acho que para a gente falar sobre futebol é ótimo e falar com uma pessoa que entende sobre futebol melhor ainda. Para começar, a gente definiu alguns temas que a gente vai estar falando ao longo dessa live. Eu vou intermediando aqui, você é o cara, você é o professor, a gente vai conversando, se bate bola, eu vou te mandando as perguntas e a gente vai entrando em conexão. Para Ok, começar, Breno. para começar, eu queria iniciar falando sobre a questão do desenvolvimento técnico do atleta, que é algo importante hoje no nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre movimentação corporal. Como que você treina isso, como que você enxerga a importância também dos movimentos corporais. Bom, Breno, eu também agradeço o convite, né, da MW, o seu convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. A gente conversou, né, sobre alguns temas para a gente poder conversar, alinhar, e a gente entrou num consenso de que era importante discutir alguns conteúdos. Eu vejo o seguinte: a nossa preocupação atual em desenvolver individualmente o atleta, ela parece que está voltando, né? Ao mesmo tempo que o jogo ele é um jogo coletivo, mas na verdade a estrutura coletiva da equipe ela é abstrata. O que eu tenho de concreto são os atletas, né? Porque a estrutura coletiva ela é produto das interações entre os atletas. Então eu tenho ali 11 elementos que interagem, que me dão uma estrutura coletiva de equipe. Mas o que eu tenho de concreto, de tomador de decisão de fato, é o atleta dentro desse elemento. Por mais que eles compartilhem as mesmas decisões, por mais que eles tenham referências em comum estruturais, operacionais, de regras de ação em comum, o que eu tenho concreto é o atleta. É a partir dele que eu tenho que pensar no meu desenvolvimento coletivo, porque sempre a decisão vai estar subjugada ao atleta naquele momento, naquela ação, né? Quando a gente fala em desenvolvimento técnico individual, eu vejo que a gente está indo para uma nova leitura sobre isso. E por isso que eu considero importante. A gente passou por um período em que as metodologias de treino no Brasil, elas eram muito centradas nesse tipo de desenvolvimento, mas com um outro viés. Estamos falando aí de 20 anos atrás, né? Ainda resistiu até alguns anos, né, nas equipes profissionais, principalmente, na base um pouco menos, um pouco mais já tem gente mudando. Mas há 20, 30 anos a gente trabalhava muito aspectos técnicos individuais, mas dentro daquele viés de treino técnico, treinos de fundamento, né? Os clássicos treinos de fundamento, que eram repetição, repetição, repetição de gesto motor. Então, parte interna, parte externa do pé, domínio no peito, na coxa, de cabeça. E eram exercícios que fracionavam o jogo e que davam o gesto para o atleta para que a partir daí ele pudesse executar o jogo como se a partir daquele conhecimento sobre o gesto ele fosse capaz de identificar o momento, o como fazer aquilo ali. A ideia do desenvolvimento técnico atual é responder perguntas que o jogo faz, né? Então, quando eu estou ali com um problema no jogo, o jogo me pergunta o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. E a ideia do desenvolvimento técnico é que eu trabalhe justamente para que o atleta aprenda a, primeiro, identificar melhor as perguntas, identificar mais perguntas, né? E poder ter soluções mais rápidas e precisas para essas perguntas que o jogo vai propor a cada momento. Vou fazer uma analogia rápida aqui, que é com um profissional que tem uma caixa de ferramenta, que faça manutenção em casas, por exemplo, que trabalhe com parte elétrica, parte hidráulica, com qualquer tipo de manutenção. As soluções que ele pode dar numa casa, elas estão muito limitadas ao que ele tem dentro da caixa de ferramenta dele. Então, se, por exemplo, naquele dia ele esqueceu o martelo, ele vai ter dificuldade com os pregos que ele precisar usar no trabalho dele. Por outro lado, ele não pode usar o martelo para resolver um problema que o alicate resolve. É a mesma coisa dentro do jogo, se eu pensar no desenvolvimento técnico. Quando eu começo a pensar, né, e eu vou falar um pouco sobre isso, quais as questões, eu estou só dando uma ideia geral. Se eu pensar que eu posso ampliar esse repertório motor do atleta, mas com significado,
com significado. Isso é fundamental, não é só ampliar repertório motor, é ampliar com significado, através de atividades em que ele tenha que resolver problemas a partir de uma gama maior de repertório, que a atividade cobre dele de uma maneira repetida, mas não repetitiva no cenário, então que o cenário se apresente várias vezes, mas de maneiras diferentes, como é o jogo, né? Então eu vou precisar várias vezes no jogo passar a bola, mas eu não vou passar a bola sempre da mesma forma. Vai mudar a distância, vai mudar a velocidade da bola, número de atletas na zona que eu tô, ou seja, não existe um passe igual ao outro. Eu tenho o conceito de passe, mas não existe o passe por si só como gesto, ele não resolve o meu problema, porque eu tenho que interpretar vários cenários. Então é a mesma coisa. Eu preciso pensar que eu tenho que ampliar as possibilidades. A gente usava um termo lá atrás que eram as possíveis, né? Tudo que você tem como possível. Então, vou dar um exemplo. Se o meu atleta não está habituado a trabalhar utilizando com frequência a perna esquerda, por exemplo, ele sendo destro, quando a bola vier em alta velocidade, sob pressão, ele vai criar um ajuste corporal para receber a bola no pé direito, mesmo que não seja a ação mais vantajosa para aquele momento. Porém, se eu tiver em algum momento estimulado, exercitado, colocado atividades de solução de explicado, mexido com algumas questões que a gente vai falar ao longo da live, sobre tomar decisão, autonomia, percepção. Com isso, eu posso dar uma solução muito mais efetiva para ele, que ao invés de ter um movimento motor muito mais elaborado, que para ele não é, porque ele não está habituado, mas que no geral se eu olhar para ele, é um movimento motor muito mais elaborado, ajustar todo o corpo para usar o pé preferencial, ele pode ter muito menos ajuste e resolver a jogada com muito mais efetividade, se ele estiver habituado a resolver ou perceber. E aí a gente entra na questão, nós vamos mexer no desenvolvimento técnico, não é com o gesto. Então é muito importante que a gente deixe claro para quem está acompanhando a gente na live, que eu não estou falando de gestos técnicos, eu estou falando de desenvolvimento técnico. Estou falando de desenvolver ferramentas motoras, desenvolver novas possibilidades motoras como soluções para esses problemas, como a gente falou. Mas eu não vou me apegar ao gesto. A ideia não é ensinar para o atleta, você precisa apoiar o pé assim, você precisa bater na bola de determinada forma. A ideia é apresentar para ele problemas em que ele tenha uma natureza de resolver os problemas na velocidade que o jogo pede, geralmente em alta velocidade, né, o jogo vai pedir. E a partir disso, ele vai criar o gesto que for mais habitual para ele, para que ele seja efetivo. Então, esse exemplo que eu citei do uso da perna esquerda, eu não vou focar no gesto, eu vou focar em atividades em que ele vai ser exigido, porque se ele não fizer isso, ele vai perder a bola muito rápido. Ou a equipe dele vai perder a bola constantemente se os jogadores não entenderem que eles precisam agir em menos tempo com mais efetividade, senão eles vão sofrer pressão ou vão errar a ação. E aí, a partir disso, eu vou fazendo eles perceberem o jogo e mostrando. Aí, através de feedback, através da abordagem de treino, através do tipo de exercício, como ele é construído em relação ao desenho, à regra, a partir de vídeos de jogadores que fazem bem esse tipo de atividade, né, que fazem bem esse tipo de solução para mostrar para ele como exemplo. E aí, a partir do momento que a percepção dele começa a estar voltada para isso, fica muito mais fácil, porque aí ele começa a perceber que ele tinha outra resposta, mesmo quando ele não fizer dentro do treino. A partir do momento que ele percebeu, e aí entra naquelas 4 fases, né? Percepção, interpretação, decisão e ação. Se eu já mexi na primeira, que é a percepção, é o primeiro passo para ele começar, naquele momento, a perceber o jogo de uma maneira diferente. Ou seja, ele percebe um jogo que talvez ele nunca tivesse percebido. Talvez elementos do jogo que ele não tivesse percebido. E eu não vou mudar o jeito dele de enxergar o jogo, eu não vou mexer na natureza dele, eu só vou oferecer para ele novas formas de resolver melhor aquele problema que ele vive no jogo e que ele vai buscar adequar sempre no momento em que ele achar adequado. Então, quando a gente fala de orientação corporal, de ambidestria funcional, que são temas que a gente falou, né, que a gente debateria, que a gente aqui discutiria, era justamente essa é uma primeira questão. As orientações, o uso dos 2 pés, né, para apoios, para passes de primeira, para domínios orientados, para conduções, ele não pode estar ligado às minhas limitações motoras num processo que eu posso desenvolver e dar riqueza para o jogador. Eu posso enriquecer ele para que ele tenha mais liberdade de decidir no jogo qual o melhor pé.
Se o Breno vai me pressionar pelo meu lado esquerdo, é melhor eu conduzir a bola no meu pé direito, mesmo que eu seja canhoto, porque eu tenho o meu corpo protegendo a bola. Então não é uma questão de pé de preferência, é o pé melhor para aquela jogada. E isso é ferramenta, isso eu posso passar para o meu jogador através de treino, de exercitação, de estímulo, de vídeo, de feedback. E a ideia é que com o tempo ele vai percebendo isso e vai passar num processo, Breno, que a gente vai entrar um pouco mais. Talvez num primeiro momento ele vai errar mais mesmo. Talvez no primeiro momento ele vai errar mais, até que ele consiga entender e encaixar, porque no primeiro momento a informação ainda não está conectada com o todo dele. A informação vai demandar um tempo para ele conseguir. É como quando a gente vai aprender uma coisa nova. Você, às vezes, alguma coisa que você já fazia bem, vai perder um pouco de eficácia até que aquela coisa nova agregue e você faça melhor ainda do que você já fazia. Perfeito. Em relação a isso, essa questão de dar ferramentas, você fala mais na questão de categoria de base. Por exemplo, um atleta profissional, você consegue colocar esses mesmos ensinamentos para ele? Porque a questão a alta performance vai estar ainda maior, o tempo é ainda mais curto, tem mais competições, então já se espera que o atleta ele chegue no profissional com essa qualidade de orientação corporal, ambidestria funcional. Só que caso, por exemplo, ele não tem ainda esses requisitos, o treinador consegue colocar isso na prática, no treino? Com certeza consegue, Breno. Com certeza. Olha, óbvio, eu tenho que respeitar cenários. O cenário do futebol profissional é diferente do cenário do futebol de base. Apesar que, se você pegar hoje os grandes clubes, sub-17 e 20, eles já estão com um calendário bem parecido. Porque o calendário da CBF aumentou a partir de 2019, com Copa do Brasil e Brasileiro nessas duas categorias, e o Brasileiro Sub-20 com o formato naquele modelo antigo que tinha até 2002 o profissional, 19 rodadas e os mata-matas. Né? Porém, vamos pensar uma coisa. O que vai pegar no futebol profissional? Tempo, claro, porque eu tenho um pouco menos de sessão de tempo de treino por causa do intervalo entre os jogos, que é o que eu estou falando, que também está acontecendo um pouco no Sub-17 e no Sub-20. Né? Um pouco ali, então eu vou ter menos sessões, porém, se eu tiver criatividade e bom conhecimento sobre algumas questões de fisiologia, eu vou saber também que essas atividades, muitas delas eu posso construir, sendo que elas não têm uma exigência fisiológica muito alta. Elas têm uma exigência cognitiva e técnica muito alta. Então, é óbvio que 2 dias após o jogo, o jogador ainda não está 100% recuperado, nem do ponto de vista cognitivo, quanto mais fisiológico. Mas eu já posso começar a colocar alguns elementos de treino a partir de 48, 56 horas, dependendo do horário que for o jogo, eu já posso começar a inserir algumas atividades que tenham um pouco esse caráter, porque elas não têm um desgaste fisiológico grande, elas são atividades boas para eu poder começar a reinserir um processo semanal, né? Se ela tiver a 48 horas do próximo jogo, não vai ter uma interferência fisiológica grande também, desde que eu respeite ali os espaços, as pausas e o tipo de exercício. Não é qualquer exercício, tá, Breno? O tipo de exercício. E aí o que eu vejo é o seguinte, na verdade, o treinador ele é um grande vendedor de ideias. Você precisa, como treinador, vender bem a sua ideia. E é óbvio que você tem que ter um capital simbólico muito bem construído com seus atletas. Porque você vai chegar para um grupo de jogadores profissionais e falar para eles, eu posso melhorar ainda mais o jogo de vocês. Eu sei que o que vocês fizeram até hoje foi capaz de trazer vocês até aqui. Agora eu proponho que se vocês passarem pelo processo de treino dessa forma, vocês vão ter performance melhor ainda do que vocês já tiveram. Eu duvido que alguém não vá querer fazer com treinos que envolvam bola, desafio, ludicidade controlada, coordenada, de uma maneira direcionada ao desenvolvimento, né? E que o cara perceba que ele está crescendo, evoluindo e que está sendo melhor para ele. Melhor para ele ganhar mais jogos, fazer melhores contratos. Então eu vejo que é uma questão processual, é uma questão de comunicação efetiva do treinador, né? Dele conseguir vender isso bem para os seus atletas. E aí basicamente é isso, cara. Eu não vejo também muito mais dificuldade. Perfeito. Ainda seguindo para a gente terminar esse primeiro tema do desenvolvimento do atleta, questão dos duelos aéreos e os duelos pelo chão. Como que você trabalha isso? Olha, eu tenho um volume semanal relativamente alto em relação ao desenvolvimento técnico.
E essa questão do jogo aéreo, eu também dou um peso muito importante, Breno, porque, na verdade, o que eu penso basicamente é o seguinte, né? Nós vamos depois falar ali de um contra um. Se eu quero fazer um jogo agressivo, com pressão, que eu vou induzir o meu adversário a fazer muitas bolas longas, o chamado chutão, ou tentar buscar jogadores longe porque ele está pressionado perto do gol dele, eu preciso ser forte em duelos aéreos. Esse é um primeiro ponto. Porque eu vou ter muita bola aérea, principalmente na minha primeira linha de defesa, ou até numa linha média, quando eu fizer pressão alta. Isso vai acabar acontecendo. Se eu perder esse primeiro duelo, a minha pressão foi em vão, porque a bola vai estar dentro do meu campo, com as minhas linhas altas e muita distância entre as linhas. Então, eu estou falando para você de um exemplo. Quando eu entro numa outra circunstância de jogo em que eu sofro uma pressão, se eu tenho jogadores na minha linha de frente fracos no duelo aéreo, que tem um time ruim de salto, que disputam mal, que não sabem proteger bola, eu também vou fazer com que em alguns momentos em que isso faz parte do jogo, eu sofra com a pressão adversária, eu não consiga ganhar duelos, isso vai me fazer ser pressionado. Do ponto de vista ofensivo, quantas vezes os meus jogadores vão finalizar jogadas aéreas, em bolas paradas ou em cruzamentos? Eu preciso ter uma efetividade muito alta, porque não é um volume grande que eu vou ter durante o jogo. Então eu preciso ter uma efetividade muito alta. Então, para mim, a questão dos duelos aéreos, ela é um fator que eu vou viver muitas vezes ao longo do jogo e que, por que eu me preocupo muito? Dentro de uma metodologia baseada em jogar em jogos, mini-jogos, jogos médios, jogos grandes, muitas vezes eu vou ter um volume baixo disso na minha semana, de estimulação semanal. Então eu parto sim, dentro do duelo aéreo, e aí como a gente está falando de desenvolvimento técnico, eu vou aproveitar e vou falar porque tem a ver com o duelo aéreo. Todo esse processo do desenvolvimento técnico, ele inicia com o preparador físico. Então, o preparador físico, ele já no aquecimento, ele insere muitos elementos com os meus jogadores que tem a ver com a corrida deles da linha de defesa para a bola com pressão e sem pressão, para trabalhar esses movimentos, para trabalhar técnica de salto, alguns estímulos para melhorar essa técnica de salto, para poder potencializar jogadores que saltam em 2 pés, jogadores que saltam em 1 pé, para melhorar as técnicas de abordagem em 1 contra 1, né, nos enfrentamentos por baixo. Então, tudo isso está correlacionado. E aí eu faço uma transferência através de exercícios, que são pequenos exercícios, simples de jogo aéreo, e aí a gente vai fazendo uma evolução para transferir para exercícios em que o jogador tenha que finalizar jogadas praticamente, ou defender praticamente em cenários muito próximos daquele que o jogo propõe. Então eu faço uma evolução de todo o movimento, e aí, de novo, eu falei lá atrás, aí a questão não é falar do gesto motor, do gesto ideal, mas eu posso melhorar ações, melhorar respostas motoras para que ele consiga ficar melhor. Então a ideia não é corrigir para ter um modelo pronto, mas eu quero que cada jogador tenha o seu melhor modelo possível. Então dentro disso eu vou apresentar para eles todas essas questões. Então o meu preparador físico ele já faz. Na hora que eu vou trabalhar com minha linha de defesa, bola coberta e descoberta, né, ou bola com pressão e sem pressão, eu não preciso ficar fazendo ajustes, ou vou falar para eles, a bola está sem pressão, a posição corporal da bola sem pressão para eu fazer determinada corrida para trás, para poder proteger a profundidade. Isso já foi feito no momento inicial do treino. Eu só vou transferir para aspectos de tempo da bola, para interagir com a alavanca do batedor da bola longa. Então, são todas relações que elas vão evoluindo de um processo bem pequeno, micro, até chegar num processo bem similar ao que ele vai enfrentar no jogo. E num exercício desse, de bola com pressão e sem pressão, eu trabalho praticamente esse jogo aéreo numa situação muito específica que o meu zagueiro vai enfrentar no jogo, que é sofrer com bolas longas, diretas, e que ele tem que sair da linha de defesa para atacar a bola. Só que eu já trabalho dentro da dinâmica que eu quero, coletiva, tanto de proteção dele, cobertura do goleiro, como a segunda bola também, que vai estar na frente dele. Senão não adianta também o meu zagueiro rebater e a minha segunda bola for ruim. Então tudo vai se conectando ao longo do processo. Perfeito, Leandro. Acredito que esse primeiro tema nosso ficou bem explicado e bem detalhado. Seguindo para o segundo tema nosso, você já começou a falar que é a questão do 1 contra 1. Estava vendo a sua live com o William, vocês citaram que o 1 contra 1 não é só como que a gente conhece, que é o mais falado, que ele é 1 contra 1 do drible mesmo. Tem vários tipos de 1 contra 1. É o tempo inteiro 1 contra 1.
Queria que você falasse um pouquinho como que você trabalha, como que você vê essa questão do 1 contra 1 e a relação dele com a rua também e a parte coletiva, aonde que se encaixa na tática coletiva. Bom, justamente, você acompanhou, né? Vou contextualizar um pouco para quem não acompanhou, tá? A ideia de 1 contra 1 é justamente eu vencer um duelo pessoal. Construir jogadores que tenham ferramentas e que tenham prazer em vencer duelos pessoais. Porque o jogo de futebol, na essência dele, vai acabar se baseando nisso, né? Na capacidade de vencer duelos. E basicamente individualmente. Isso vai quebrar muitas marcações para que eu coletivamente resolva outros problemas. Mas eu parto de um nível em que eu começo a resolver problemas individuais. Então, por exemplo, Breno, eu e você estamos disputando um determinado espaço. A bola não está nem comigo nem com você, mas ela está com o meu time. Eu quero receber a bola e quero avançar, quero ganhar o espaço nas suas costas. Eu tenho duas formas, basicamente, de ganhar o espaço. Ou eu vou pegá-la no meu pé, vou tentar te driblar para poder te vencer e ganhar suas costas, ou eu posso iludir você no momento prévio ao passe para poder receber a bola já atrás de você, já nas suas costas. Ou entre linhas, se você for um jogador de meio campo, ou nas costas da linha de defesa, se você for um defensor, né? Já com espaço para ir em direção ao gol. Então, vencer duelos, nos dois sentidos, ofensivo e defensivo, basicamente é isso que eu estou buscando, por baixo e por cima o tempo todo. Então, os duelos no jogo, como a gente disse, né, aéreos, duelos terrestres, eles vão exigir as ferramentas que a gente falou de desenvolvimento técnico. E aí, por exemplo, a gente acredita muito no Brasil que o drible ele é algo intuitivo e que eu possa melhorar pouco. Mas dentro dos aspectos técnicos que eu posso melhorar, o drible é um deles. Eu posso melhorar elementos de drible. Eu vou transformar todo mundo no Messi ou no Neymar? Não, não vou transformar. Mas eu posso melhorar muito aquilo que o atleta já desempenha como drible, né? E aí vai ser uma forma de eu começar a vencer batalhas, vencer duelos. Quando eu começo a desenvolver meus atletas para melhorar a capacidade de drible deles, através de perna de domínio, da condução, de o que cria o desequilíbrio no marcador, como desequilibrar o quadril do marcador antes dele fazer uma ação de tocar na bola para poder ir para o espaço. Quando ele melhora isso, naturalmente, no meu treino, eu vou ter melhores dribladores. Consequentemente, eu também vou ter que ter melhores defensores, porque eles vão estar enfrentando bons dribladores dentro do meu treino. Então, é uma coisa que se equilibra. Eu vou dando ferramentas ofensivas, individuais, ferramentas defensivas. E na questão do 1 contra 1, a ideia é que eles vão sempre crescendo nesse sentido. Comecei a melhorar os enfrentamentos, comecei a melhorar a abordagem do meu enfrentamento, a proteção das minhas costas, a forma de atacar a bola. Eu vou obrigar meus dribladores a criar novas ferramentas. Os marcadores começaram a perceber que se tirar a perna dominante, ele tem muito mais vantagem, porque aí obriga o driblador a finalizar na perna ruim ou continuar a jogada na perna que ele não tem tanto domínio. Eu obrigo meus atacantes a trabalhar bem nos dois pés, porque com certeza no treino, 80% das vezes ele vai ser induzido para a perna que ele não quer jogar. Então, são questões que eu vou fazendo salto de qualidade a partir da informação e vou elevando esse nível. Então a ideia é justamente essa. E quando eu começo a ter elementos, jogadores potencialmente melhores do que eles eram, coletivamente eles vão ter outras ferramentas para enfrentar o jogo. Então não adianta eu trabalhar o drible, por exemplo, ou 1 contra 1 fora do contexto do que aquilo vai ser vantajoso para o jogo. Então a partir do momento que ele souber o onde, quando, por que driblar, o onde, quando, por que ganhar suas costas, de que forma, de qual estratégia, individual ou coletiva, ou em duplas, em trios, em pequenos grupos, em 11, eu vou conseguir ter ganhos coletivos. Então a potencialização do indivíduo para esses detalhes, ela vai gerar um ganho muito grande na tática coletiva. Na hora que eu começar a interagir as referências entre eles, as referências individuais, ligadas a tudo que a gente falou até agora, as orientações, aos pés, ao drible, eu vou começar a ter um salto de qualidade da minha equipe do ponto de vista coletivo. Afinal, a gente, como brasileiro, a gente sempre defendeu que nós vencemos muito, muito internacionalmente pelo sucesso dos nossos jogadores. E talvez a gente tenha deixado um pouco de lado nos últimos 20 anos de potencializar os jogadores.
E aí, quando chegou no Brasil, novas metodologias, novas formas de ver o jogo, modelo de jogo, referências coletivas, a gente achou que isso bastava para tornar os jogadores melhores. Mas não, eu preciso gastar tempo do meu treino com tática individual, técnica individual. Não posso só investir muito tempo em tática coletiva, porque senão, no final, eu não vou ter a melhor equipe nem os melhores jogadores. E o que eu estou falando aqui, Breno, não é para que a gente tenha só um jogo bonito ou para que seja da formação. O que eu estou te falando aqui, eu te garanto, a partir do momento que eu aumentei o meu percentual de investimento em técnica e tática individual, os meus resultados como treinador também melhoraram. Perfeito. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com futebol de rua também. Se você tenta implementar alguma coisa do futebol de rua, que querendo ou não, hoje no Brasil, por ser o país, a gente vê, hoje até menos, mas a gente vê muito garoto na rua, então ele já tem essa parte, é claro que é um instinto, só que tem como trabalhar, igual você falou. Você trabalha um pouquinho em relação ao futebol de rua, como que você traz essa teoria para a prática? Bom, Breno, acho que dentro de tudo isso que eu te falei, na verdade, a ideia é trazer de maneira sistematizada muitas coisas do futebol de rua, né? Porque o que eu te falei aqui agora, por exemplo, sobre 1 contra 1, nada mais da rua do que isso. O que eu estou fazendo? De uma maneira sistematizada, estou buscando apresentar e treinar isso como conteúdo com os meus atletas. Mas basicamente isso é o que a rua nos propunha. Se você pegar e for assistir um jogo de rua de 3 contra 3 com um golzinho, você vai ver poucos passes. Você vai ver poucas interações coletivas, padrão, de desmarque coletivo, de abrir as costas para um colega entrar. Você vai ver muito, pega a bola, vai para cima, pega a bola e vai para cima. Como se fossem basicamente 3 1 contra 1 ali, né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento do que a rua dava, ela tem muita relação nisso, nesse fortalecimento individual. Mas eu vejo que o que a gente perdeu um pouco do ambiente de rua foi como que eu posso dizer? Eu vou usar uma palavra aqui, a hostilidade do ambiente de rua. Eu acho que essa era o grande ganho do ambiente de rua. Por quê? Porque ali o menino com 13, 14 anos jogava com um de cara de 30. Então as ferramentas de alguém que já jogou 20, 30 anos o jogo é muito diferente de quem jogou o jogo por 10 anos. Só que ele tinha que criar alternativas, criar estratégia para superar aquilo. Então, na verdade, essa hostilidade do mais velho ser basicamente quem apita o jogo, porque ele não vai ter muita interferência no jogo, senão tem ali não vai brigar com alguém muito maior, mais velho que ele. Então, todo esse ambiente hostil de que os próprios jogadores regulavam as regras, de que o mais velho tem uma relação de poder diferente que o mais novo ali na pelada, em relação ao que ele pede, a como ele lidera. E aí tudo isso ia criando algumas competências que são difíceis de você simular na formação. Porque você não coloca na formação um atleta de 12 com um de 20 para treinar na mesma sessão. Você tem atletas de 12 com máximo até 14 anos juntos, 13, 14 anos juntos, que vai variar muito em maturação. Mas você não tem esse tipo de experiência. Então a rua, ela fazia todas essas hostilidades de saber lidar com a liderança, lidar com a arbitragem, porque era naquele negócio pediu, parou. Então você tinha que ter, como jogador, você tinha que saber que se você quisesse ter alguma atitude de caráter duvidoso, você ia acabar com o jogo, porque o jogo ia se perder, você ia começar, então você tinha que ser justo. Você tinha que falar, foi falta? Foi falta. Os dois times tinham que partir do mesmo princípio que foi falta. Se um time discordasse, ou se um time começasse, o jogo acabava. Se um time começasse a pedir escanteio quando não era, o jogo acabava. Então, todos esses entendimentos, o jogo de rua, ele era muito rico, né? Do ponto de vista técnico, isso que eu te falei, a diferença de idade e de experiência, mas, basicamente, o que eu vejo era essa questão da hostilidade, dele criar várias coisas que são difíceis da gente simular no dia a dia de treino. Perfeito. O jogo de rua te dava muitos cenários diferentes, né? Você tinha muitos cenários para poder estar impondo, e vem muito do que a gente vai falar agora, que é a questão de criatividade. Criatividade, autonomia e a tomada de decisão. Através disso, como que você trabalha o seu atleta, a parte cognitiva dele,
para melhorar a tomada de decisão, autonomia, até mesmo para ajudar ele a desempenhar mais essa criatividade dele, de não se inibir de acordo que, por exemplo, a gente estava falando de futebol de rua, você vai enfrentar uma equipe argentina, pô, o zagueiro vai estar no cangote o tempo inteiro do atacante. Então vai tentar inibir ele de desempenhar o seu melhor nível. Como que você trabalha essa relação? Bom, como a rua, né, como eu falei lá no meu discurso, ela era muito, ela desenvolvia muito o indivíduo, né, pensar o jogo muito individualmente pela forma como, do ponto de vista de jogo ali, de dar ferramentas, né, e de entender o ambiente. Eu vejo que você entrou num aspecto importante, que é em relação ao aspecto mental do jogo, a força mental que o jogo exige. O que o jogo vai exigir lá, desde você muito jovem, até quando você vai enfrentar uma equipe sul-americana numa Libertadores, e numa Copa do Mundo, que por questão de pressão, numa grande equipe, é que você tenha força e equilíbrio mental para lidar com vários cenários diferentes. E aí, Breno, dentro da ideia de partir do desenvolvimento do indivíduo para melhorar a equipe, uma das ideias que para mim foram ficando claras durante a minha experiência, minha carreira, é que se eu parto do desenvolvimento do indivíduo, eu gero muito mais força mental para que ele consiga resolver problemas. Porque como eu vou dar para ele mais ferramentas, mais soluções, mais entendimento do ponto de vista individual, e não só que ele entenda melhor a forma de jogar, ele é muito mais sólido. Na hora que a minha equipe passa por uma instabilidade em campo, eu tenho muito mais elementos que são capazes de trazer ela para o equilíbrio novamente. Eu não tenho elementos que vão ruir junto com a equipe, se a equipe tiver uma instabilidade. Eu tenho elementos que vão ter pontos de atração para trazer a equipe de novo para o equilíbrio. Por quê? Porque eles acreditam muito neles pela preparação, as possibilidades deles de jogo serem muito grandes, por ele poder falar, nós somos capazes de reverter. É óbvio que isso é trabalhado também, tá? E a gente não vai falar disso aqui nessa live, mas esse é um aspecto muito trabalhado, que eu me preocupo muito dessa força mental para poder trabalhar com cenários instáveis do jogo, que vão acontecer, eles são do jogo, e é importante que o seu atleta tenha bastante entendimento disso, né, de como responder bem a cenários instáveis, porque senão de nada adianta ele ter um monte de ferramenta, um monte de conhecimento sobre o jogo, se a partir do momento que ele sofre um gol com 1 minuto, ele entra numa situação de instabilidade. Então, nós precisamos entender tudo isso, cara, que faz parte, esse desenvolvimento individual, ele está totalmente relacionado à questão mental, ou seja, quanto mais ferramenta, dentro do que a gente já falou, quanto mais possibilidades, quanto mais o meu jogador tiver um domínio sobre o jogo, do ponto de vista também individual, isso vai ser muito mais fácil para ele resgatar um cenário desvantajoso, porque a crença naquilo que ele faz é muito grande. Vamos citar um exemplo básico aqui. O aluno que chega para o vestibular ultra preparado e o aluno que chega sem ter estudado, e os dois querem passar. Qual o estado emocional de cada um? Né? Qual o estado emocional de cada um? Vou para uma prova de química, estudei pra caramba. Vou para uma prova que eu nem abri o livro. Né? Se a prova estiver dentro daquilo que eu prestei atenção nas aulas, beleza, vou responder tranquilo. Daqui a pouco começa a vir uma pergunta que eu não sei. Uma que eu não faço ideia do que seja. Outra, eu vou entrando num estado de estresse e daqui a pouco, mesmo que algumas delas eu saiba, eu já não estou mais em condição cognitiva de responder, porque eu entrei num estado de estresse muito grande. É a mesma coisa o jogo. Se eu tiver domínio sobre vários elementos, a partir do momento que eu sofro um gol, perco um jogador expulso, eu tenho várias coisas para recorrer que eu domino, que eu faço bem, para que mentalmente eu tenha força para responder. E aí entra no que você falou do argentino. Eu não tenho que me preocupar com o argentino. Ele é igual a mim. Eu tenho que me preocupar com as minhas ferramentas e aquelas que vão me dar base e força para eu resolver os problemas que eu quero resolver. Perfeito. Acredito que também tenha sido bem respondido. Leandro, você hoje, dentro do país, é uma referência em relação ao jogo de posição, que é algo que gera debates e debates. Já vi lives suas só sobre o jogo de posição, tão rico que é. E não tem como não te fazer essa pergunta. A gente vai entrar um pouco rápido dentro disso.
Eu estava vendo, para a gente iniciar, estava vendo a sua live com o William também, citando novamente, vocês falaram a questão, por exemplo, uma saída com três ali, quando você tem os dois zagueiros abertos, o goleiro iniciando a saída, tem a questão do espaço também. Se o goleiro, se os dois zagueiros tiverem no espaço, por exemplo, de 30 metros, pode beneficiar o seu adversário na hora de subir essa pressão. Através disso, eu queria saber como que você desenvolve essa saída de três, qual que é a importância para gerar o homem livre, para gerar desmarques, para ter essa questão do 2 contra 1. E fala um pouquinho como você acredita sobre o jogo de posição, algumas ideias, algumas questões que o Leandro vem colocando e que ele acredita que dentro do seu modelo, dentro das suas ideias, seja o correto. Bom, Breno, acho que é legal você me dar essa oportunidade, porque agradeço você falar que sobre eu ser referência, eu tenho falado, mas eu até acho que tem caras que acreditam, aplicam e também podem ser tidos como referência. Eu não sei se eu sou, eu tenho falado sobre as coisas que eu sei sobre o jogo de posição, porque é algo que eu estudo, tá? Eu estudo jogo de posição, eu estudo o que sai sobre o jogo de posição, mas eu confesso, eu já falei isso nas outras lives, inclusive nas duas que eu participei sobre o tema anteriores, que eu não aplico o jogo de posição na essência. Não é aquilo que eu aplico. Mas eu me interesso muito por várias ideias do jogo de posição e também por ideias que são do jogo, que o jogo de posição se apropriou. Então, por exemplo, o jogo de posição, o que aconteceu? Ele foi sendo construído e a gente... Quem tiver interesse aí vai atrás aí da informação de como ele foi, Barcelona, a influência holandesa no Barcelona, depois tem uma influência do leste europeu nos holandeses lá atrás, beleza. Ele foi sendo construído e nesse caminho, pessoas estudiosas, pessoas que gostam de conhecimento, foram estudando o jogo de posição. Então elas foram estudando elementos que são do jogo. Então, por exemplo, quando eu falo das vantagens que me instigam, porque eu acho importante, porque elas podem ser aplicadas, elas são vantagens do jogo de futebol, elas não são do jogo de posição, mas o jogo de posição usa. O jogo de posição, basicamente, ele eu vou pensar em estruturar o espaço para que a bola seja minha por mais tempo possível com intenção. Não sem intenção, com intenção. Não é só ter a bola mais tempo, é ter a bola com intenção. Então ela vai ser minha, eu vou dominar o adversário a partir da bola, e quando eu a perder, eu vou buscar recuperá-la rápido. Tá? Então, basicamente é isso. Mas ele parte de uma estruturação de espaço para que construa isso. A ideia do jogo de posição, basicamente, é essa. E aí, por exemplo, né, eu trabalho, né, a gente falou, vai falar ainda mais, eu trabalho dentro de uma perspectiva de desenvolver os atletas, como eu te falei, a partir de inteligência circunstancial, tomar decisão, da criatividade, a gente já falou bastante disso. E o jogo de posição apareceu como um conceito, e agora muita gente tem falado sobre ele, né, sobre o jogo de posição, que responde a várias coisas e que agregou muitos conhecimentos. Né? O jogo de posição ele agregou muitos conhecimentos. Uma delas é essa que você falou. Então vamos lá. Na verdade, você falou de duas. Você falou sobre a superioridade numérica, basicamente aí no primeira fase de construção, e as distâncias. São dois conceitos, né? Um é sobre as vantagens, um é sobre as vantagens e outro sobre e outros que está relacionado ao como construir o jogo. Então, a ideia do jogo de posição é justamente essa: é partir de uma vantagem que eu tenho inicial na construção, que eu vou construir a partir ou de ter o goleiro como um elemento importante, ou de ter um terceiro jogador junto com os meus zagueiros, que pode ser um volante nas costas de uma primeira pressão, ou entre os meus zagueiros para fazer uma saída em 3. Aí vai depender de como eu vou fazer essa saída. E aí eu vou transferindo essa vantagem cada vez para mais próxima do gol adversário. E tem uma frase do Cruyff, se eu não me engano é do Cruyff, que diz o seguinte, que ele falava para os jogadores do Barcelona: a primeira opção tem que ser sempre a mais distante. Então, se o meu zagueiro puder fazer um passe, né, ele falava para o Romário, que era o centroavante dele, faça para o Romário. Se não der para o Romário, a gente busca a linha nas costas do Romário. Se não der a linha dos médios, a gente faz para o volante. Porque a ideia do jogo de posição é justamente essa. É que eu vá criando vantagens numéricas, e as outras vão sendo ferramentas para eu ir criando as vantagens numéricas, e vá subindo a bola, andando com ela, progredindo em direção ao gol adversário, sem colocar a bola em disputa.
ou ela vai entrar em disputa o mínimo possível, né? Então existe o conceito da bola em disputa ou bola sem disputa. Se eu e você, a gente está com uma bola entre nós dois, ela está na mesma distância entre nós estamos disputando a bola. Se a bola ela está totalmente controlada por você e eu estou numa distância que eu não interfira na bola, não consiga tocar na bola, não consiga gerar pressão, a bola não está sendo disputada, ela é sua, até que eu alcance essa distância. Então pode ser que daqui meio segundo ela já esteja em disputa. Então a ideia do jogo de posição é muito isso, eu subir com vantagens numéricas, tirando a bola da disputa o tempo todo, eu não coloco ela para ser disputada, justamente porque, eu te falei, o epicentro do jogo de posição é espaço e bola. Para eu ter esses dois, eu gerencio o espaço e não coloco a bola em disputa porque ela é minha. A essência do jogo é essa, a bola é minha. E quando ela não for minha, eu recupero ela rápido. Então, a ideia é justamente essa. Eu vou construindo vantagens. Por isso que também, dentro do jogo de posição, né, assim como eu falei que o Cruyff fala de fazer um passe direto para o centroavante, se for possível, eu tenho que entender o contexto, porque muitas vezes esse passe não vai gerar uma zona nova de superioridade numérica, se o meu centroavante estiver em zona de inferioridade. Então aí, a partir disso, o jogo de posição, muitas vezes ele vê como vantajoso subir as linhas gradualmente, para que esses 3 ou 4 que eu tenho na saída de vantagem contra 2 atacantes ou 3, que eles subam uma linha e daqui a pouco eles participem de uma superioridade numa nova linha, e daqui a pouco eles participem de uma superioridade num espaço lateral do campo, tudo em espaços que vão progredindo em 10, 15 metros, e não espaço que eu progrida 60. Porque se eu progredir 60 num passe muito rápido, provavelmente a bola vai entrar numa zona em que eu não tenha superioridade numérica ali. Pode ser que eu tenha, pode ser que não, mas a tendência é que eu não tenha. Então, basicamente, a ideia do jogo de posição é essa, né? Que eu tenho o espaço e bola, gestão de espaço para ter muita bola, e a partir disso as ideias foram sendo construídas, e várias ideias, as vantagens, as ideias dos 4 espaços, como a gente falou numa live anterior aí que eu falei com o William, que você citou, as 4 posições, e tudo que a gente vai dominando a partir disso. Perfeito. O Guardiola, no livro dele, ele cita que ele é anti o tic-tac. Ele fala que ele não gosta dessa questão, dessa palavra tic-tac. Ele fala que, ele cita até o Bayern de Munique, que ele não gosta quando essa construção, esse momento de preparação da jogada, fez em forma de U. Então, vamos supor, ele cita que a bola está com a Alaba, ela vai para os 2 zagueiros e vai terminar no Rafinha, na direita. Aí do Rafinha volta para a Alaba, vai formando um U, só que você não progride. Você acaba não conseguindo avançar as suas peças. Como que você, o que você vê em relação à posse de bola como controle? Ter a posse, saber o que fazer com a posse, como usar a posse, como que você trabalha a posse de bola? Eu acho que a ideia de posse num contexto de descansar com a bola ou de sustentar uma vantagem numérica, mas uma posse de bola com conteúdo, eu acho ok. Agora, posse de bola por posse de bola, como forma de avaliar a equipe, ou de dizer que a equipe A é melhor que a equipe B, porque ela fica mais com a bola, não vejo. Porque o jogo de futebol é bola, espaço e gols. Objetivo, fazer a bola entrar no gol do meu adversário. Ficar mais com a bola não tem relação nenhuma com sucesso dentro do jogo. Até porque eu posso montar uma equipe para criar isso que você falou do Bayern. E muitas equipes faziam isso. Eu controlo a progressão, deixo a bola no pé deles e eles vão passar a bola 700, 800 vezes no jogo. Não significa que eles fizeram o que eles queriam. Significa que muitas vezes eu fiz o que eu quis, quando o jogo se desenha dessa forma. Então, Breno, o que eu penso sobre posse? Primeiro, nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai construir e passar a ideia de posse para o nosso jogador. Porque nós temos culturalmente no Brasil uma ideia que posse de bola é um momento de correr menos. Nós temos essa ideia, com a posse eu corro menos. Você corre menos desde que você não erre a ação técnica. Se você começar a errar a ação técnica, você vai correr muito e para trás, o que é uma corrida muito desvantajosa. Então, a posse de bola, ela passa a ser vantajosa quando eu tenho total domínio sobre o que eu estou fazendo. Eu levo a bola para o espaço que eu quero, quando eu quero e porque eu quero. E isso, por isso que eu te falei, vamos imaginar que eu passei os últimos 6, 7 minutos fazendo pressão extremamente intensa no meu adversário. Eu vou entrar num momento em que meus jogadores vão estar fadigados, ali 20 do primeiro tempo.
eu posso fazer sequências de posse mais longas para recuperação física dos meus jogadores, para que em seguida eu volte a ter uma dinâmica de mais 6, 7, 8 minutos de pressão muito alta. Mas esse momento de posse, ele não é um momento de descansar fisicamente só. Ele é um momento em que o nível de concentração tem que estar muito alto, porque eu não posso errar qualquer ação técnica. Se eu errar qualquer ação técnica, o meu objetivo vai estar em vão, porque eu vou começar a ter que fazer transição defensiva, com muito espaço nas minhas costas, provavelmente, porque a ideia minha de ter a bola é longe do meu gol. Então eu parto com o pressuposto que é uma posse de bola no campo de ataque. Porque se for uma posse de bola perto do meu gol, aí ela passa a ser menos vantajosa ainda. Né? Porque se eu estou sofrendo pressão, se eu estou com a bola, meu adversário está perto do meu gol, não é vantagem eu manter a bola perto do meu gol. Como estratégia de atração, ok, mas não por muito tempo. A partir do momento que eu atrair, eu preciso usar as costas. Então, se for essa ideia de levar a bola para um lado do campo, obrigar o adversário a flutuar para depois utilizar o lado contrário, recuperar, seus jogadores se deslocarem em pequenos trechos para desmarcação, sem preocupar com a progressão, atacar, ok. Se for como forma de, estou com 3-0 no placar, estou jogando domingo, quarta-feira eu tenho um jogo de Libertadores para jogar, quarta-feira eu tenho um jogo importante, eu não vou obrigar meus jogadores os últimos 6, 7, 8 minutos do jogo a fazer pressões para buscar o quarto gol, se eu não tiver numa competição em que isso vai ser fundamental. Eu posso muito mais usar esse momento final para diminuir o número de sprint do jogo. Eu posso usar esse momento final para tornar o estímulo com caráter muito mais aeróbio do que anaeróbio do meu jogo. E aí, a partir disso, eu vou recuperando a minha equipe, eu vou recuperando já dentro do jogo, eu já inicio quase um processo de recuperação, mas tudo isso, Breno, só vai funcionar se eu tiver grande controle sobre os elementos que me dão posse. Posse de bola não é ficar cada um onde quer e passar a bola para onde eu quero e quando eu quero. É ter tudo sob controle. São os espaços, atrair para um lado contrário. Fui na última linha, não é vantagem definir a jogada porque não vai sair, a chance de gol é muito pequena. Pisa na bola, retorna, gira, gerou superioridade, volta, usa o último jogador que é o goleiro, troca de lado. Se eu tiver tudo isso muito coordenado, é vantajoso. Se não, eu vejo como mais um problema do que uma solução. Para buscar o gol, de forma nenhuma. Para buscar o gol, para mim, a equipe tem que ser o mais objetiva possível. Se ela puder chegar ao gol em 3 ações, chega. Se precisar de 20, ela faz em 20. Mas a orientação é pro gol, nunca para a bola. Perfeito. Acho que o maior exemplo de questão de posse de bola é o Barcelona do Guardiola, assim, atualmente. E um exemplo também é o próprio Barcelona atualmente, que é um time que toca muita posse, não consegue progredir, aí passa a ter uma fadiga também mental, se frustra com muito erro, e acaba que o adversário, no contra-ataque, consegue chegar à meta do Ter Stegen até com mais qualidade. A gente entrando no nosso último tema, queria que você falasse um pouquinho sobre os campos reduzidos. Como que você trabalha isso, até a relação de rondos, como que você coloca isso no seu dia a dia? Bom, vamos lá. Os jogos que são em espaço menor, né, que são em espaço reduzido, eles têm que ser bem administrados, porque eles geram um tipo de fadiga, que é uma fadiga cognitiva, uma fadiga neural muscular, uma fadiga tecidual muscular e uma fadiga metabólica. Então ele vai gerar fadiga aí praticamente nesses 4 níveis. Por que uma fadiga cognitiva? Geralmente, eu vou criar exercícios em que o jogador vivencie muitas vezes aquela situação. Então ele não vai fazer uma pressão na bola a cada 1 minuto, 1 minuto e 15. Ele vai fazer uma pressão na bola a cada 15 segundos, 10 segundos. Então isso vai gerar fadiga cognitiva, porque o estado de concentração que ele tem que estar, e a partir do momento que ele pressiona, ele recupera, ele vai ter que fazer passe, ele tem que movimentar, ele tem que atacar um espaço, ele tem que entrar entre linha, ele tem que orientar corporalmente, tudo numa velocidade acima da do jogo. Então a velocidade cognitiva ela é muito grande. Ele vai gerar fadiga neural, por quê? Porque eu vou trabalhar com a musculatura do ponto de vista de contração excêntrica e concêntrica o tempo todo, muito rápido, com acelerações e desacelerações em espaço curto, ou seja, elas não atingem um nível tão alto de velocidade, mas elas são muito frequentes. Consequentemente, eu tenho dano tecidual. Então aí é o terceiro nível, dano tecidual. E eu tenho também a fadiga metabólica, porque se eu vou levar esses exercícios, prolongá-los por uma sessão, a somatória desses estímulos vai levar a uma fadiga metabólica. Então, o ideal é que esses exercícios estejam
dentro da periodização tática, consideram 4 dias pré-jogo, né, o -4 que eles falam lá. Dentro da periodização de jogo também, né, que a periodização de jogo é aquela que eu trabalho, e praticamente 4 dias para o jogo são os dias que eu utilizo, né, 96 horas para o jogo, porque 72 horas eu já entro nos grandes jogos específicos. E aí, a partir daí, os últimos 2 dias eu uso muito mais para exercitar recuperando do que para exercitar desgastando ou estimulando fisiológica e de maneira neural. É muito mais um treinar recuperando, com conteúdo, mas recuperando. Então, os pequenos jogos dentro da semana, eles têm muito essa função de estimular pequenos espaços com uma densidade de ação de jogo muito alta. Então, não é uma densidade física, é uma densidade total de jogo, porque ela também é cognitiva, ela é motora, ela é metabólica, e ela vai levar o jogador a ter que tomar decisões num volume muito maior por unidade de tempo do que ele toma no jogo. Mas é importante que seja uma decisão específica, Breno. Não pode ser uma decisão aleatória. Então tem que ser uma decisão com a natureza daquela que ele vai ter no jogo. Perfeito. Eu acredito que todos os temas a gente tenha respondido. Acredito que o pessoal de casa foi uma aula. Só agradecer a todos que estão conosco até agora, todo o pessoal da MW que está comentando aí, profissionais do futebol também que estão conosco. Leandro, queria te agradecer por o Jussan, que é analista tático do Roger Machado, do Bahia, um forte abraço. Queria te agradecer pela essa oportunidade, por estar falando um pouquinho conosco aqui, por estar passando um pouco da sua vivência, um pouquinho da sua qualidade. Você é, na minha opinião, uma das maiores referências, sim, do jogo de posição hoje no futebol brasileiro, e é uma das grandes promessas que a gente tem como treinadores. Então, te agradecer por esse bate-papo. O pessoal, tenho certeza que aprendeu muito, eu aprendi bastante, e muito obrigado. Faça essas considerações aí. As portas da MW estão sempre abertas para você, viu? Obrigado, Breno. Faltam 10 segundos para fechar a live, tá me dando aqui o anúncio. Então, um abração para todos, agradeço a MW, agradeço muito a você e obrigado por todo mundo que prestigiou. Foi um prazer. Um abração, pessoal.